paz do Senhor, está no ar mais um episódio do programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata e também é transmitido pela TV Manaim. Estamos continuando um programa gravado no Manaim. Doutor Hugo, sobre o que nós tratamos nesse assunto? A paz do Senhor a todos. Nós estamos fazendo a parte 2 de um programa sobre nefropatia induzida por contraste, que nada mais é daquela doença renal que é gerada por um contraste que é feito no exame radiológico, né? Um cateterismo, uma tomografia. E nós estamos aqui tratando de um estudo que foi feito, né, durante mais de 2 anos pela doutora Jurama e os companheiros que ela já citou. E nesse estudo a gente comentou a respeito das inovações no contraste dos últimos anos, aquilo que foi descoberto, né? Falamos sobre a nefropatia induzida por contraste, a definição, as novidades e também sobre o que foi encontrado, né? Nós falamos aqui sobre um fator de proteção que foi perdido, né, nas mulheres ali depois da menopausa. Nós falamos sobre uma coisa de proteção, um fator de proteção dos pacientes hipertensos que usavam medicações nefroprotetoras, né? E agora nós chegamos à parte 2 do programa e vamos seguir, né? E a ideia é trazer agora uma parte prática, doutora Jurama, sobre como evitar que o rim do nosso paciente seja lesionado por contrastes iodados. O que o estudo chegou à conclusão? Como é que nós podemos evitar isso dentro do ambiente hospitalar, talvez até em ambulatório? Gostaria primeiro de agradecer a Ariela e toda a equipe do programa Viver com Saúde, ao Hugo também. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês desse estudo. É um estudo grande, mas a gente está tentando resumir de uma maneira também fácil de ser entendida. Esse estudo ainda não foi publicado, mas os dados preliminares mostram para a gente o que a literatura, grande parte já mostra, identifica basicamente a mesma coisa. A nefropatia, como eu falei no programa anterior, ela pode ser causada por diversos fatores, né? Uma coisa que eu gostaria de abordar que foge um pouco do nosso assunto contraste, mas para você que está assistindo, em relação ao cuidado com o rim, existem coisas que a gente não consegue mudar na nossa vida. Sim. Por exemplo, a nossa idade. Exato. A gente não consegue voltar atrás no tempo, né? É o sonho para muita gente, mas tem coisas que a gente consegue mudar. Então, por exemplo, consumo de anti-inflamatórios. Isso é um perigo, anti-inflamatórios, né? Não hormonais ou não esteroidais. Né? O famoso anti-inflamatório que a gente machucou, aí toma um anti-inflamatóriozinho, tô com uma gripe, tomo anti-inflamatório, tô com uma dor, tomo anti-inflamatório. Isso é um perigo silencioso para o nosso rim. Então, quando nós falamos de fatores, vamos dizer, mutáveis e imutáveis, vamos lembrar que existem coisas que nós conseguimos fazer que podem nos ajudar. Por exemplo, se você tem uma hipertensão arterial, você não consegue virar não hipertenso do dia para a noite, reverter, às vezes, uma situação assim. Mas você consegue tratar, você consegue tomar seu remédio, você consegue acompanhar a sua pressão, você consegue procurar um cardiologista para fazer esse acompanhamento, né, doutor Hugo? Você que está no dia a dia da cardiologia. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Tratar as doenças crônicas e colher esses benefícios a longo prazo é um estilo de vida, né? Procurar consultas médicas frequentes, maravilhoso para quem quer buscar prevenção a longo prazo, né? Exames, fazer aquilo que o médico recomenda é sempre uma dica fundamental, mas dessa dos anti-inflamatórios é super importante, né? Porque a gente vê muito disponível na farmácia, no balcão. Sim. Muito fácil acesso. E às vezes a pessoa está sendo ali enganada, né? Tomando um remédio fácil acesso que vai tirar a dor, mas a consequência a longo prazo ela pode ser alarmante, né? E, doutora Jurama, o que a gente consegue fazer para evitar
com que o nosso rim ele sofra esses danos do contraste? Beber bastante líquido é recomendado, evitar o sal é recomendado. O que a gente pode dizer para a nossa população que está nos assistindo? O que é de concreto que a gente pode lançar a mão para proteger o nosso rim? O nosso estudo ele não é focado nessa questão. Nessa abordagem, né? O nosso estudo aborda os pacientes que são mais susceptíveis a esse dano. Mas, durante esse período, nós estudamos muito a literatura, né, sobre o tema. E a literatura é muito enfática na questão da hidratação. Então, a hidratação venosa e a hidratação oral, você beber líquido antes do exame, é lógico que às vezes você tem um período de jejum para o exame, você não vai beber líquido, obviamente, mas naquele aquele período antes. Agora, o paciente que está internado, ele já vai ter uma outra abordagem, ele vai estar com uma hidratação venosa. Então, essa orientação vai ser para a equipe médica e para a equipe de enfermagem que está cuidando desse paciente. E uma coisa importantíssima, você vai submeter um exame com contraste, como está a sua função renal? Assim, na população geral, no paciente jovem, saudável, que não tem nenhuma comorbidade, o problema com contraste é praticamente insignificante. Porém, quando você tem comorbidades, por exemplo, você já tem uma insuficiência renal, mesmo que seja um grau pequeno de insuficiência renal, temos que deixar claro que cálculo renal não é doença renal. Isso, que a gente está falando aqui. As pessoas confundem um pouco, né? Eu tive infecção, eu tive cálculo. Não é isso. Insuficiência renal é quando o seu rim, a capacidade de filtrar não é mais a capacidade ótima, ela está abaixo do ideal. Então, principalmente esse paciente, ou paciente que tem diabetes, porque, vamos dizer assim, é uma máquina, o rim é uma máquina que já está com uma sobrecarga. Sim. Então, a conversa com o seu médico que vai fazer esse pedido podemos substituir por um outro exame? Não, não podemos. Então, vamos fazer uma hidratação. Existem algumas medicações, alguns fármacos, como, por exemplo, o bicarbonato, o NAC, né, N-acetilcisteína, que são alvos de pesquisa. Então, isso é uma coisa ainda que vai chegar ainda com mais propriedade. Por enquanto, existem ainda pontos controversos, mas o principal como está essa creatinina. A gente consegue minimizar também a dose de contraste, fazer uma dose mais baixa. E lembrar também que os meios de contraste variam. No geral, temos usado as clínicas em geral, os hospitais em geral, contraste de baixa osmolaridade, que são contrastes altamente seguros. Porém, é sempre bom o paciente ter essa conversa com o médico. E interessante que nós falamos no primeiro programa. Nos últimos anos, nós acompanhamos o desenvolvimento dos contrastes e evoluções dos contrastes. Então, nós, fazendo uma análise comparativa, nós podemos dizer que nós temos muito mais segurança hoje, né? Sim. Então, isso é fundamental para quem está nos assistindo. Os contrastes estão mais seguros, ainda tem risco, mas se é necessário para melhorar a qualidade do exame e deixar o examinador ali mais seguro e o paciente principalmente mais seguro da sua doença, tem que fazer, não existe opção. Né? Uma boa hidratação, uma conversa com o médico, um preparo excelente, acho que é o ponto-chave, né, Sim. doutora? O seu estudo, você acha que ele pode mudar alguma coisa no modo de atendimento nos hospitais, nos consultórios? A gente está caminhando cada dia mais e mais para uma medicina personalizada. O que significa medicina personalizada? Um paciente vai fazer o mesmo estudo, ele tem o mesmo gênero, ele tem a mesma idade, porém, ele tem a sua história pessoal. Sim. Então, o paciente tem uma comorbidade como, por exemplo, a doença renal, enquanto o outro não tem.
uma paciente tem uma hipertensão arterial e o outro não tem. Então, a medicina personalizada é isso. Cada paciente vai estar com um olhar para o foco nele, na situação dele naquele momento, como está o rim dele naquele momento. E agora, eu acho que a inteligência artificial também vai ajudar muito isso nessa questão, porque com todos os dados de prontuário, toda a integração, sabendo dessas camadas, né, e de graus de nefropatia, de comorbidades e tudo, a gente consegue rapidamente formular protocolos específicos para cada paciente. Quando você fala de medicina personalizada, eu lembro muito de risco cirúrgico. Sim. Porque a gente faz um screening ali do paciente, a gente pega todas as comorbidades, as doenças e os medicamentos, os exames, e a gente coloca em calculadoras, né? Geralmente a gente usa 3 calculadoras para determinar um risco, né? E hoje com a inteligência artificial a gente coloca os dados do paciente, os exames e a cirurgia que está sendo proposta, e ele rapidamente gera inúmeros resultados, né? Eu acho que tem uma tendência, né, dos hospitais trazerem esse tipo de inteligência artificial para proteger, às vezes, escolher um contraste melhor e escolher a quantidade, né, o volume que vai ser usado, né? Isso é uma tendência. Sem dúvida. É uma tendência, é segurança para o paciente, é segurança para a equipe. E agora, o trabalho científico, a pesquisa científica, ela não vai ser substituída. Eu não imagino que ela seja substituída pela inteligência artificial, porque ela brota de uma necessidade, ela brota de você ver o dia a dia, a realidade dos pacientes, a necessidade dos pacientes e essa necessidade que faz com que você gere a pesquisa, né? A inteligência, ela vai ajudar nisso aí, mas eu não creio que ela vá substituir essa parte humana. E a sensibilidade do profissional, do médico que conhece o paciente, que acompanha o paciente, isso é muito importante no lidar, no entender quais são as necessidades daquele paciente, o que é possível para ele, né? Então, por isso que é sempre importante, e aí foi a recomendação que vocês deram. Peça ao seu médico, converse com o seu médico, discuta com ele também. É preciso, é necessário usar o contraste? Por quê? Tente entender. Eu tenho um problema de saúde, isso vai afetar? Isso é importante, a conversa, a segurança que o profissional, que o médico que você escolheu, que está te acompanhando, pode dar, não é isso? Eu acho que esse é a ideia do viver com saúde, né? Exatamente. Trazer a medicina mais próxima do paciente, né? Bom, e para a gente encerrar, vamos trazer umas perguntas aqui. Ciência no SUS transforma vidas? Sem dúvida. Ciência no SUS é fundamental. O SUS, ele nos dá a oportunidade de estudar populações que talvez nós não teríamos oportunidade se nós não tivéssemos esse fantástico um número expressivo, essa né, fantástica assistência, de exatamente, é um número expressivo de pacientes e, por exemplo, os equipamentos, os meios de contraste, tudo que nós usamos são de alto nível, são de excelente qualidade. E, por exemplo, essa pesquisa, os pacientes gentilmente cederam os dados de prontuário, mas eles não foram, nenhuma vírgula mudou na vida deles. Eles não tiveram nenhuma abordagem a mais, nenhuma uma picadinha a mais, nada. Foi simplesmente o dado que a gente já tem, vamos dizer assim, de graça. Sim. Análises anônimas, né, de prontuários, e ali nós podemos extrair daquilo ali a ciência que vai beneficiar tanto esses pacientes que já passaram pelo hospital, que podem retornar com as mesmas comorbidades. Que é muito comum. Que é muito comum. Muito comum. Tanto com outras comorbidades novas, né?
E eles, além de se beneficiarem, eles vão beneficiar uma população toda, como eu falei, os nossos estudos, o que a gente vê hoje em dia, a literatura que a gente se baseia é muito internacional, e a gente quer saber da nossa realidade, como que o paciente daqui se comporta, qual a medicação, qual o fármaco que ele usa de rotina, de uso crônico, será que é o mesmo que o paciente nos Estados Unidos usa? Então muda, esse perfil muda, então é por isso que a gente está estudando a população local. E qual a sua maior esperança com esse trabalho? Proteger os pacientes mais vulneráveis. É o nosso grande objetivo, para que esses pacientes estejam com um olhar mais cuidadoso, mais focado neles, para que eles não sejam incluídos numa coisa geral, num bloco geral. A gente sabe que a insuficiência renal aguda, pelo contraste, é a terceira causa mais comum de insuficiência renal no ambiente hospitalar. Então, apesar de ser difícil de acontecer, raro de acontecer, ela se reverte, muitas vezes passa tranquilo, o paciente resolve aquilo, o próprio organismo, o próprio rim, vamos dizer assim, elabora aquilo e sai bem. Mas e se isso não acontecer? E se isso evolui mal? Não, a gente não quer isso. Então, o nosso objetivo é esse, proteger esse rim, proteger esse paciente. E agora, uma última pergunta. Pesquisa eu já entendi que é sua área, que você gosta. Vai continuar? Se Deus permitir. Subanálise, será que vem aí? Eu tô com muita vontade de fazer essas outras análises e a gente tem campo para isso, a gente tem muito dado, a gente tem muita oportunidade, nem todo mundo que quer fazer pesquisa tem essas portas abertas, então nós temos que aproveitar o que a gente tem e fazer ciência mesmo, né, na correria, porque o trabalho também, né? Sim. Trabalho e ciência são coisas separadas, distintas no meu caso, né? Mas se Deus permitir, sim, quero continuar pesquisando mais, entrando mais a fundo aí. Nessa mesma área? Eu acho que sim, porque o meio de contraste é uma coisa importantíssima na minha área, no diagnóstico por imagem. E essa pesquisa eu acho que pode ajudar a mim, aos meus colegas e aos pacientes que a gente atende. Agradeço a vocês, doutor Hugo, doutora Jurama, pela participação, pelos assuntos que foram trazidos aqui. Acho que são muitos temas importantes que ensinam os nossos telespectadores a cuidarem melhor dos seus rins e da sua saúde como um todo, né? Foram dadas muitas orientações. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido, que tem curtido o nosso programa. Convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, o YouTube da Igreja Cristã Maranata, a maratonarem os nossos programas. Tem muitos temas importantes. Continuaremos gravando temas que estão sendo sugeridos por vocês e convido aos próximos programas. A paz do Senhor a todos.